Olha, cerca de um mês depois de sofrer ataques e abandonar uma audiência no Senado, a ministra Marina Silva é hostilizada no Congresso. A sessão na Comissão de Agricultura da Câmara foi marcada por falas debochadas e acusações de parlamentares. O deputado Evair Melo, do Progressistas do Espírito Santo, a chamou de adestrada e mal educada e afirmou que ela nunca trabalhou e nunca produziu. Acompanhe. Ela usa uma tática do ridículo. Percebe como que ela auto se protege? O que não é do campo dela, tudo é ridículo. Tudo é do outro lado para lá. Ela também faz uma coisa extremamente importante no seu comportamento de ser. É uma tática, não tem, isso daqui não tem, que é da ameaça. A senhora o tempo todo se comporta ameaçando, acusando. O deputado chegou a comparar a retórica da ministra com a do Hamas. Esse modo operante da ministra não é algo isolado, isso não é dela, isso não é de um pequeno grupo, isso é uma conspiração global. Esse modo da ministra, a estratégia dela, é a mesma que as Farc colombianas usam, é a mesma que o movimento revolucionário da América Central usa, é a mesma tática, a mesma estrutura que o Hamas e o Hezbollah usam. Marina Silva foi acusada de ter discurso alinhado a ONGs internacionais e ela usou um trecho bíblico para retrucar. Você sabe que hoje de manhã eu fiz uma longa oração e eu pedi a Deus que me desse muita calma, muita tranquilidade. Acho que Deus me ouviu e eu estou em paz. Eu estou em paz porque tem uma palavra que eu repito sempre, que eu aprendi com o apóstolo Paulo, pastor, que diz o seguinte: é preferível sofrer a injustiça do que praticar uma injustiça. E eu prefiro sofrer injustiças do que praticá-las. A ministra destacou que quando um homem ergue a voz, está sendo incisivo e quando uma mulher fala com firmeza, dizem que é show. A titular da Agricultura falava sobre avanços na redução do desmatamento na Amazônia e se disse terrivelmente agredida. Eu já falei isso da outra vez aqui. Você não se revela naquilo que o outro diz de você. Você não se revela naquilo que você diz de si mesmo. Você se revela quando você se refere ao outro. E Vossa Excelência se revelou. Para quem entende o que eu estou dizendo, sabe em que Vossa Excelência se revelou na análise de discurso que o senhor supostamente fez de mim. A ministra Marina Silva foi desafiada a conhecer e falar sobre a realidade do Amazonas. E assim ela destacou. Aqueles que me acusam, quantos empregos geraram no município de Apuí? Eu acabo de fazer uma licitação, está ali o presidente do Serviço Florestal Brasileiro, em que, no município de Apuí, para manejo sustentável, feito de forma correta, com tecnologia, com carteira assinada, preservando a floresta, nós fizemos uma concessão florestal de mais de 400 mil hectares. Vamos gerar mais de 900 empregos diretos. Vamos arrecadar por ano mais de 32 milhões em benefício do município de Apuí. Lembrando que há um mês a ministra deixou uma sessão do Senado depois de ouvir que ela não merecia respeito. Vou chamar os nossos comentaristas, Dora Kramer e o professor Acácio Miranda, mais uma vez participando do Jornal Jovem Pan. Tudo bem, Dora? Bem-vinda. Há um mês, então, a gente comentava sobre essa outra sessão no Congresso Nacional em que a ministra deixou o recinto depois das declarações dos parlamentares. Foi pior dessa vez, Dora? Bom trabalho. Boa noite, Tiago, boa noite, Acácio, boa noite a todos. Eu não sei, eu acho que é o conjunto da obra que é muito ruim e eu acho que já está precisando aí uma interferência dos presidentes da Câmara e do Senado, né? Porque eles que tanto dizem primar pelo bom comportamento, pelo bom andamento dos trabalhos, estão falhando, porque isso contra a ministra
Marina Silva, parece orquestrado, porque é uma coisa absolutamente gratuita, não é um revide, ainda que fosse, já seria condenável, é um ataque absolutamente gratuito. Então, chamam a ministra, se a desconsideram, se não a consideram à altura do cargo, sei lá o que for, então não a chamem, porque chamar um ministro, chamar uma autoridade, aliás, quem quer que seja, numa comissão da Câmara ou do Senado, do Congresso, para debater um assunto, qualquer que seja ele, não é admissível esse tipo de tratamento. E eu confesso para você que eu não consigo atinar, não consigo compreender, porque é muito fácil. Misoginia. Não é assim contra todas as mulheres que vão lá. Tem alguma coisa em relação à ministra do Meio Ambiente que vai além da simples discordância da maneira como ela pauta os assuntos, da maneira como ela se conduz no ministério, que além do que não justifica esse tipo de coisa. Então, tem algo que, obviamente, é orquestrado. O Acácio, é claro que os congressistas cumprem um papel de chamar os ministros, questionar os ministros, fiscalizar o que está sendo feito no Executivo, é a prerrogativa do Congresso Nacional. Agora, a gente fala sobre o decoro, sobre como se tratar qualquer pessoa, independente sendo homem, sendo mulher, e qual cargo que essa pessoa estiver ocupando, né? Bem-vindo, muito obrigado por estar aqui mais uma vez. Boa noite, Tiago, boa noite, Dora, e uma boa noite especial à nossa audiência. Tiago, essa conduta é muito reveladora do momento que nós vivemos. Do momento que nós vivemos não só na classe política, mas do momento que nós vivemos enquanto sociedade. As pessoas, a pretexto de lacrarem, elas estão atropelando qualquer senso. As pessoas, a pretexto de lacrarem, elas desconsideram um adversário político e tratam aquele que pensa de forma diferente como um inimigo, no sentido de que todos aqueles que pensam de forma diversa, eles não precisam ser ouvidos e contraditados. No entendimento dessas pessoas, quem pensa de forma diversa precisa ser eliminado, precisa ser aniquilado. Então não adianta as pessoas defenderem o próprio posicionamento quando elas são incapazes de defender que o outro também ponha o seu posicionamento, também ponha os seus argumentos na mesa. E o que me preocupa mais, independentemente de quem sejam os atores envolvidos, até porque não é um episódio isolado, nós temos acompanhado principalmente muito no Congresso Nacional, episódios dessa natureza. E o que me preocupa é que parcela da população escolhe pessoas como essas para que sejam seus representantes, para que sejam as vozes pensantes que determinarão o futuro do nosso país. Então, enquanto sociedade, é necessário nós repensarmos isso, porque hoje as pessoas estão aplaudindo, porque quem é atacado é quem pensa de forma contrária. Resta saber se elas vão aplaudir, se elas vão concordar, quando o atacado for alguém que pense da mesma forma que elas.